nós falamos há pouco de diversidade e eu espero que vocês estejam assim bem abertos à diversidade também do português. Como foi apresentado, realmente eu trabalho na área de compras, na área de supply chain, cadeia de suprimentos. Hoje, nos hospitais de Paris, nós compramos por mais ou menos 7 bilhões de euros, que é uma soma assim, muito importante. E, logicamente, quando esse convite foi feito para vir aqui hoje, convite feito pelos professores da Duratec, eu agradeço muito, eu fiquei entusiasmada para apresentar alguma coisa na área de saúde. Mas o Cid falou para mim, você tem que contar uma história. Eu falei assim, eu tenho que contar uma história. Então, para contar uma história, eu decidi de apresentar para vocês uma história, Era Uma Vez. Agora, era uma vez o quê? Era uma vez uma tribo que sonhava de comunicar já entre eles e comunicar entre outras tribos. Até que um dia, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu neste dia? É um pouco complicado, porque nós não estamos tecnologicamente com Apareceu a Margarida. Qual era a Margarida? A Margarida foi essa invenção formidável que chegou no mercado, os reis da comunicação que trouxeram o smartphone, que nós adoramos. E aqui você tem os 4 principais fabricantes de smartphones, logicamente, Apple, Samsung, Huawei e Tino. Agora, essas 4 empresas juntas representam hoje mais ou menos 80% das vendas mundiais de smartphone. Sabendo que o Huawei e Tino são empresas chinesas que eram subempreiteiros da Apple, da Samsung, e que foram assim subindo em competência e que hoje são capazes de produzir os smartphones com as marcas dele e que estão inundando o mercado internacional, estão bem presentes na Europa, principalmente Tino, que hoje realmente conseguiu subir assim do dia para o outro e é o 4º produtor de smartphone bem rápido. Então, eles chegaram e, logicamente, hoje se vende 57 smartphones cada segundo no mundo. Se vende mais smartphone no mundo do que escova de dente. Então, que realmente virou um objeto quase impossível, do qual nós temos muita dificuldade para nos separar, nesse sentido que o homem moderno, ou a mulher moderna, é uma mulher de comunicação. Nós temos que estar sempre comunicando, não seja que para dizer que tem que fazer a carne, tem que fazer o peixe, mas também para saber o que o tempo está fazendo hoje em Hong Kong, mesmo se eu não vou a Hong Kong, mas eu tenho que saber qual é o tempo que está fazendo lá, porque eu estou numa era de comunicação. Então, o smartphone é útil para isso. Mas aí, a gente pode se perguntar, mas como são fabricados esses smartphones? Eu apresentei para vocês os 4 grandes fabricantes de smartphone, e se a gente olhar a cadeia de valor dessas empresas, que são idênticas, nós vamos ver que essas empresas trabalham principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles têm assim, equipes de pesquisadores, de engenheiros capazes de desenvolver cada dia maiores funcionalidades, cada dia smartphones que sejam mais rápidos, mais bonitos, porque eles também têm que ser bonitos, eles têm que ser mais finos, menos pesados, eles têm que ser rosas, porque as mulheres preferem que eles sejam rosas, eles têm que ser azul, porque tem muitas pessoas hoje que compram smartphone azul. Então, esse trabalho imenso que é feito nos Estados Unidos, porque a Apple é uma empresa americana, que é feita na Coreia do Sul para a Samsung, e que é feito também hoje na China para as 2 empresas chinesas. Tem a concepção, tem o marketing, mas tem que fazer o smartphone, que as pessoas querem ter o smartphone. Mas eles não têm fábricas. Eles não têm fábricas para fabricar o smartphone. Aí fica um pouco mais complicado. O que acontece? Eles vão procurar o que a gente chama subempreiteiros, fornecedores, que vão fabricar para eles. O problema é que no smartphone, quando você olha a produção, os custos de produção, o que custa mais caro no smartphone, na produção, são certas matérias-primas. São certas matérias-primas que são fundamentais, que se você não tiver, ou se você comprar muito caro, o seu smartphone vai sair com um custo de produção que não permite de ter a margem comercial desejada por esses fabricantes. Então, o que eles fazem? Eles compram diretamente
eles mesmos, as matérias-primas. E eles vão mandar essas matérias-primas lá onde se hajam os subempreitores. Então, esses subempreitores vão fabricar, uma vez que eles fabricaram, nós vamos ver onde que eles fabricam esses smartphones, depois tem que mandar de volta para onde? Para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil, lá onde se vende os smartphones. Então, tem uma logística, assim, imensa. Em termos de responsabilidade ambiental, a gente até poderia se questionar, é normal que tenha tanto vai e vem entre o fabricante, as matérias-primas, os telefones que são fabricados nesses países e que voltam para a Europa e que voltam para os Estados Unidos. Ninguém conta esse custo. Esse custo ambiental não é contabilizado em lugar nenhum, mas ele existe, ele é presente. E depois, uma vez que esses telefones chegaram, por exemplo, na França, chegou na França, tem que se distribuir. A França não é só Paris, a França é Bordeaux, a França é Lille, quer dizer, tem todos esses custos de distribuição que são, logicamente, necessários para poder vender os smartphones. Então, infelizmente, a gente vai ver que essas empresas têm que ter relações assim muito próximas com os fornecedores. Então, o tema da integridade. O que é integridade? O que é integridade? Para mim, a integridade, primeiro, é o respeito das regras jurídicas, porque tem contratos, nós temos contrato com os fornecedores, das regras profissionais, porque em cada profissão tem regras de funcionamento, e a integridade é você poder voltar para casa à noite, se olhar no espelho e se perguntar a si mesmo, eu fiz o que era justo para mim e justo para os outros? Se eu responder, fiz, ou tentei fazer, pelo menos eu tentei fazer, então eu estou num comportamento, talvez, esteja próximo da integridade. Essas empresas que foram citadas, elas também dizem estar no espírito de integridade. Elas têm direções de compras, porque são as direções de compras que vão trabalhar com esses subempreitores. São as direções de compras que vão comprar as matérias-primas. E essas empresas têm, assim, direções que estão em alto nível de maturidade. Elas têm código de ética empresarial que são bem claros, que são bem que são distribuídos aos colaboradores da empresa, mas que também são distribuídos aos subempreitores que trabalham com eles. Então, vamos começar com a fabricação do smartphone. Primeira coisa, para fabricar o smartphone, nós temos que ter uma matéria-prima que se chama o tântalo. 80% das reservas de tântalo no mundo estão no Congo, na África. Infelizmente, quando nós vamos ver as condições de trabalho, de extração deste minério nas minas de tântalo do Congo, nós podemos nos perguntar, é realmente íntegro de trabalhar assim com esses fornecedores? Nós vamos ver que nessas minas, o problema é realmente assim, muito grave. Os mineiros que trabalham nesta mina, que não são profissionais, trabalham 12 horas por dia, eles são pagos R$ 17,50, sabendo que a tonelada do tântalo é vendido hoje no mercado internacional por R$ 262. Quer dizer que, na verdade, esses fabricantes vão comprar diretamente essa mercadoria no Congo. Mas quem vende? Quem vai vender é o segundo subempreiteiro. Quer dizer, o primeiro foi aqui que foi explorar os minérios na mina, que vai comprar a produção por quase nada, que vai vender ao intermediário. E esse intermediário vai vender este produto para essas empresas que foram citadas. Então, logicamente, ninguém se pergunta e o que acontece quando tem desmoronamento constantes destas minas. Tem mais ou menos 50 desmoronamentos por mês. 50. Doenças pulmonares que aumentaram assim de forma incrível na região. E o médico do hospital diz o problema é que a gente não tem recursos para poder cuidar desses doentes. Nós não temos meios, nós não temos a tecnologia para cuidar dessas doenças pulmonares. Então, na verdade, essas pessoas morrem. E é por isso que nós consideramos, de uma forma geral no mundo, o tântalo como sendo um mineral do sangue. Segunda coisa, tem que fabricar o smartphone. E aonde que vamos fabricar o smartphone? Essencialmente na China. E o maior subempreiteiro que fabrica smartphone para todas as marcas, que é uma empresa que vocês devem conhecer, é a Foxconn.
A Foxconn, antes, tinha uma usina que era perto de Pequim, tinha outra que era perto de Xangai, mas estava muito assim na vista, porque tem muito turista que vai a Pequim hoje, tem muitos que vão a Xangai. Então, começava a se falar das práticas de trabalho na Foxconn, não era uma boa imagem para a empresa. Então, hoje, eles mudaram a usina, eles estão mais no centro da China, e o centro da China não é turístico. Ninguém vai visitar, ou poucas pessoas vão visitar o centro da China. O que acontece nessa empresa? Na verdade, esse trabalho de fabricação do smartphone é principalmente feito por crianças entre 12 e 15 anos. A legislação do trabalho na China diz que o trabalho é autorizado depois de 16 anos. Depois de 16 anos, e, por exemplo, nessa usina de Nanshan, na China, eles são mais ou menos 600 pessoas na usina. Tem mais ou menos 60% dos operários que são crianças e que trabalham à noite, e que fazem o trabalho à noite, quer dizer, 16 horas de trabalho e principalmente à noite. Eles têm um dia de descanso todos os 15 dias e essa é a legislação social na China, 2 dias de férias por ano. Então, vocês estão vendo que a gente pode se perguntar, é íntegro ter esse tipo de relação com os fornecedores? Se nós continuarmos, nós temos um outro subempreiteiro na China que é muito importante também para a fabricação de smartphone. São as empresas que fabricam o ímã de neodímio, que é também um elemento fundamental para poder-se usar o smartphone para conservar todas as qualidades que nós apreciamos do smartphone. Esta fabricação é feita numa cidade que se acha na fronteira da China e da Mongólia, que se chama Baotou. E quando você vai em Baotou, parece uma cidade de fantasma. Quer dizer, não tem quase mais ninguém que mora nessa cidade. Por quê? Porque essa cidade é conhecida como sendo a cidade dos cânceres. Na verdade, nessa cidade, esses subempreiteiros que trabalham com este elemento químico, que é muito forte e que é muito nocivo à saúde do homem, eles poluíram todos os lençóis de água da região. Então, quando você abre a torneira na sua casa para beber água, para lavar roupa, a água sai amarela e com vários elementos que não identificados, que você vê logo que essa água não pode ser consumida. Não pode ser consumida nem para lavar a sua roupa. Então, teve vários casos de cânceres que obrigaram a população, aos poucos, a se mudar da região. Mas quanto mais a população deixa Baotou, mais as populações que estão em regiões mais pobres da China chegam em Baotou, atiradas pela possibilidade de trabalho, atiradas pelos empregos que são ofertos por esses subempreiteiros nessa região. Então, a verdade é que a gente pode se perguntar, é ético, é íntegro de trabalhar desta forma, sabendo que os nossos subempreiteiros estão poluindo totalmente e sendo a origem de doenças graves para crianças e pessoas adultas? Então, o que fazem as direções das compras? Essas direções das compras, elas se olham no espelho, elas dizem, eu fui ética, eu fui íntegro hoje nas minhas relações. Na verdade, infelizmente, é que os profissionais da área de compra fazem o que ele pode. Primeiro, logicamente, que eles vão escolher os fornecedores, os subempreiteiros, eles vão exigir que eles tenham a certificação ISO 9000, ISO 14000. Até na China, não importa qual subempreiteiro da China, tem ISO 14000. Até aquele que polui a água tem ISO 14000. Então, todo mundo tem. Então, todo mundo pode ser pré-selecionado para trabalhar como subempreiteiro para essas grandes empresas multinacionais. Eles também exigem que eles sejam certificados, a norma OHS, que vocês devem conhecer, que é uma norma de segurança no trabalho, de segurança contra as doenças profissionais. Essas empresas são todas certificadas, todas elas têm esta norma. Eles fazem auditoria antes de assinar o contrato com esses subempreiteiros, quer dizer, os compradores vão nessas empresas. E quando eles chegam, eles veem empresas que são assim bem maravilhosas, tudo é limpo, os operários estão todos sorrindo, estão todos contentes. E, logicamente, ninguém pode pensar que quando eles saem, que eles voltam para os Estados Unidos, quando eles voltam para a Europa, que essas crianças ainda não somente são mal pagas, elas trabalham à noite na China, por exemplo, mas ainda têm castigos corporais.
Se elas não trabalharem bem, elas são castigadas corporalmente na presença de todo mundo para servir de exemplo. Então, os compradores também vão botar cláusulas jurídicas nos contratos, dizendo ao fornecedor, ao subempreiteiro, você tem que respeitar todas as obrigações sociais, todas as obrigações ambientais que estão do seu país de origem, você tem que respeitar. E, logicamente, todos os fornecedores, todos os subempreiteiros aceitam de assinar esses contratos, não tem nenhum problema, nós vamos respeitar totalmente a legislação do trabalho, a legislação social ou a legislação de proteção ambiental. E, mais recentemente, nós começamos mesmo a pedir a esses fornecedores, a esses subempreiteiros, que eles sejam certificados ISO 26000. Como vocês sabem, é a norma de responsabilidade social. E hoje já nós já temos alguns subempreiteiros na China que são certificados ISO 26000. É muito rápido, né? Tudo vai muito rápido. Quer dizer, eles dão todas as garantias, quando você quer trabalhar com eles, eles dão todas as garantias de responder a todos os critérios. O problema é que quando os gatos não estão presentes, os ratos dançam. Isso é um provérbio francês. Na França, a gente diz quand les chats ne sont pas présents, les souris, elles dansent. É exatamente o que acontece. Quer dizer, os gatos são os diretores de compras, são os compradores. Quando eles voltam para os Estados Unidos, quando eles voltam para a Europa, quer dizer, os fornecedores, os subempreiteiros, o que eles fazem? Eles começam, eles mesmos, a transferir uma parte da produção a outros subempreiteiros. Então, na verdade, quando você olha a cadeia de valor, você tem N subempreiteiros que estão trabalhando para você e que às vezes você nem sabe. Você nem sabe que tem uma empresa N dada que está trabalhando no seu produto, porque você nunca contactou esta empresa. Mas o seu fornecedor já transferiu uma parte da responsabilidade a esta empresa. Então, quais são as ações possíveis? O que nós podemos realmente fazer? O que nós podemos fazer é ter uma equipe permanente no lugar onde estão os principais fornecedores. Quer dizer, ter uma equipe que vai quase todo dia na empresa fornecedor, ver o que ele está fazendo, quais são as condições de trabalho e outras coisas mais. O problema é que isso não é sempre bem aceito. Por exemplo, mesmo na China, o governo chinês, as administrações locais das cidades onde estão essas usinas não gostam muito que os compradores estejam presentes para ir ver o que está acontecendo nas empresas chinesas. Eu estou falando da China, mas isso é bem verdade em outros países também, não tem só a China, não. Quer dizer, a China aqui serve de exemplo. Segundo, logicamente, nós poderíamos imaginar sanções drásticas contra estes fornecedores. Sanções drásticas, o problema é que depois tem o problema do lucro. Quer dizer, você é fabricante de smartphone, você fixou um lucro para cada venda de aparelho. Se você começar a penalizar o seu fornecedor, talvez o fornecedor também não vai querer trabalhar com você. Então, tem toda uma série de problemas que vai impedir, talvez, as empresas, as direções de compras, de aplicarem totalmente essas sanções. E nós poderíamos, talvez, pensar em pressões políticas reais, principalmente em casos de certos países. Então, logicamente, e eu termino, logicamente, eles viveram até o final da vida juntos. A pergunta que nós podemos fazer, eles viveram felizes? Eles viveram na ética? Essa é a questão, mas para responder a essa pergunta, nós teríamos também que perguntar, vocês aceitariam de pagar mais caro os smartphones que vocês têm? Se vocês responderem, aceitamos, talvez a gente possa mudar as coisas. Se nós quisermos continuar a pagar mais barato, as coisas vão continuar assim. Obrigada.